Ucrânia admite de maneira oficial que perdeu a cidade de Severodonetsk, está completamente dominado pelos russos, e essa semana, começando por amanhã, domingo, vai ser uma semana decisiva para as pretensões geopolíticas internacionais de Estados Unidos e União Europeia. Reuniões importantíssimas da OTAN e reuniões importantíssimas do G7 para tentar definir o rumo dessa nova multipolaridade que vem surgindo, encabeçada por Rússia, China e BRICS, querendo se expandir cada vez mais, e os países ocidentais mais tradicionais. Para vocês terem uma noção, até o Irã está recebendo visita oficial da União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, o professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, galera, na descrição, tá? Contato comigo ali direto, professor, lista de exercícios, é bem legalzinho, tá? Juro para vocês, um preço baratinho, camarada, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal sendo membro, sensacional, isso motiva, né? Claro, não só isso, tá? Mas isso facilita para que eu continue produzindo cada vez mais conteúdos para vocês e possa focar, claro, cada vez mais, né, 100% aqui no meu canal e uma divulgação online da geografia, geopolítica e atualidades. Tamo junto, pessoal? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu disse para vocês, inclusive no vídeo de ontem, a regiãozinha de Severodonetsk, uma cidade industrial, cerca de 100 mil habitantes, ela estava sendo muito atacada, segundo os próprios ucranianos. Quase 90% de toda a infraestrutura da cidade estava destruída, inclusive até lideranças locais falaram, olha, tudo que dá para pegar fogo em Severodonetsk já pegou fogo. Então era mais ou menos essa situação. E eles anunciaram ontem, de maneira oficial, que eles iam tirar suas tropas. Ou seja, Severodonetsk foi ganhada, dominada pelos russos. Hoje, a Ucrânia também reafirmou essa posição, falando que a Rússia hoje domina 100% da região. Qual que é a questão? Severodonetsk passa pelo Rio Donetsk, chega em Lysychansk, que é uma outra cidade média, também bastante estratégica, que os ucranianos eles abriram mão de Severodonetsk para tentar fazer um recuo estratégico para se defender do avanço dos russos. Hoje é muito difícil falar que Lysychansk vai conseguir resistir, até porque a Rússia está focando muito nessa região, para dominar completamente a região de Lugansk e conseguir fazer o tão sonhado corredor parte dos russos, que conecta Donbass à região da Crimeia, passando ali por Kherson, Mariupol e etc. Tá? Mas os ucranianos eles estão apostando muito com um recuo estratégico para Lysychansk, talvez até usando Kramatorsk, por exemplo, para lançar mísseis de longa distância, né, 80, 70 quilômetros, possa ser uma forma de resistência. Embora a gente perceba que a Rússia ela também vem contando com apoio não oficial, tá? Porque Belarus não está oficialmente no conflito, mas com ataques a longa distância com mísseis que vêm também de Belarus. É óbvio que o Lukashenko ele tem uma relação muito expressiva, muito próxima também com o governo Putin. Beleza? Então os próximos dias eles vão ser decisivos para as pretensões na guerra da Rússia, principalmente se a Rússia conseguir ganhar a cidade de Lysychansk. Tamo junto? Então, pessoal, outra coisa importante também está relacionado a gente vem discutindo aqui várias vezes, né, durante a semana, que uma bipolaridade, quando eu falo bipolaridade, não é porque existem dois países, é porque existem dois grupos. Um grupo liderado por China e Rússia. A China é o grande soft power na sua influência econômica, sua influência cultural, e a Rússia é um grande hard power, principalmente por tudo que foi herdado da antiga União Soviética. E do outro lado, Estados Unidos e União Europeia. E aí você tem os BRICS hoje no momento, eles representam talvez essa aliança mais forte entre Rússia e China, e OTAN e a União Europeia, o G7, por exemplo, essa grande aliança dos países desenvolvidos. A China, ela tem um plano de expansão dos BRICS, podendo angariar mais de 10, até mesmo 15 países, tais como Indonésia, Egito, Arábia Saudita, Argentina, que já pediu de maneira oficial. Para quê? Para aumentar sua capacidade de influência. O sonho da China nesse momento é fazer com que os BRICS deixem de ser somente uma reunião ali multilateral, tem o Banco Comum, né, desenvolvimento entre os países e tal, mas para ser quase como se fosse um bloco de oposição ao G7 dos países emergentes. Ou seja, os países desenvolvidos não definem políticas públicas comuns? Vamos fazer isso aqui pra gente também. Só que, claro, a China se colocando como a liderança desse bloco. Óbvio, né? Tá bom? Só que o G7 e a OTAN, eles estão tentando combater isso, geopoliticamente falando, e vão fazer reuniões importantes que vão começar no domingo e vão decorrer aí a próxima semana.
O principal tema, óbvio, tá, que vai ter a respeito dessas decisões vai ser o que fazer com a Ucrânia, o que fazer com a Rússia, e principalmente na reunião da OTAN que vai rolar, um ponto bem importante é que pela primeira vez eles vão tratar também do assunto China. A OTAN, a gente não pode esquecer, ela foi criada em 1949, num contexto de Guerra Fria, numa tentativa de conter militarmente o avanço do socialismo soviético. Poxa, quando acaba a Guerra Fria, talvez não faria muito mais sentido manter uma aliança militar contra o socialismo soviético, porque não tem mais o medo do socialismo soviético se espalhar, já que a Guerra Fria acabou, a União Soviética acabou. Mas a OTAN se manteve, e aliás, inclusive até se expandiu para o leste europeu, e é óbvio que tinha a Rússia ainda como um grande inimigo, por mais que a Rússia não tivesse mais objetivo expansionista socialista, tá? Claro que imperialista, China, Rússia, continuam sendo de qualquer maneira, assim como Estados Unidos, União Europeia também. Os países, né, principalmente os mais ricos, poderosos, eles são extremamente imperialistas. Então a OTAN, ela sempre focou muito na questão da Rússia. Ah, vamos proteger da Rússia. Letônia, Lituânia, Estônia, entra aqui para a OTAN porque a gente vai proteger vocês da Rússia. A China sendo colocado como novo inimigo já mostra, né, quais são as pretensões da própria reunião da OTAN. Outra coisa importante está relacionado ao que a própria Alemanha, Olaf Scholz, falou de o novo Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Também em contexto de Guerra Fria. Perceba como a gente está se retratando várias coisas da Guerra Fria, né? Quando a Europa acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída pela guerra. Estados Unidos, para conseguir até acelerar o crescimento econômico, a recuperação econômica da Europa, e claro, aumentar sua influência geopolítica, seus acordos, o Plano Marshall, todo o dinheiro que ia para a Europa acabava voltando em compra de produtos industrializados americanos. Então era uma forma também de aquecer a indústria americana, indústria bélica, construção, etc. Mas foi um plano de reconstrução da Europa. Hoje, esse novo plano Marshall para a Ucrânia tem mais ou menos essa pegada. A gente percebe, né, Estados Unidos 40 bilhões, a Espanha acabou de anunciar também mais 9 bilhões, a Alemanha mandando ajuda também bastante significativa, Reino Unido, etc. Então, essa reunião, a próxima reunião, né, do G7, basicamente vai ser essa definição. Como que a gente vai conseguir ajudar ainda mais a Ucrânia a resistir à ofensiva russa? Só que olha que destaque importante. Lembra que eu falei que os BRICS, eles querem muito se expandir, né? Poxa, quais são os países referência da expansão dos BRICS? Argentina, tal, né? A Arábia Saudita, enfim. Nessa reunião do G7, sabe quais países foram convidados a participar da reunião? Índia, Argentina, Senegal e a África do Sul. Ou seja, países que são membros dos BRICS ou que estão pleiteando entrar nos BRICS. Vocês percebem que é uma tentativa de influência da OTAN e do G7 para angariar novos países, para angariar novos membros? Fala assim, ó, não fiquem do lado dos BRICS, fiquem do lado do G7, do lado da OTAN, nós somos o lado correto da coisa. Inclusive, são países, por exemplo, que não aceitaram adotar sanções econômicas muito significativas frente à Rússia pelo prejuízo que poderia causar à economia desses países. Muito possivelmente essa reunião do G7 vai tentar convencer esses países a adotarem sanções, porque, enfim, precisa bloquear a Rússia. A Índia, por exemplo, está sendo o mercado alternativo que a Rússia tanto precisa. E a Índia vai participar da reunião do G7, foi convidada a participar. Será que a Índia vai se convencer a adotar sanções contra a Rússia? Eu, particularmente, duvido muito que isso aconteça. Mas é uma tentativa, claro, do G7. A própria União Europeia, hoje, com Joseph Borrell, ele fez uma visita oficial ao Irã para tentar retomar as tratativas de uma negociação de paz. Lembrando que isso desagrada bastante a Arábia Saudita e Israel, que são antigos aliados dos países ocidentais, principalmente Israel, claro, tá? Mas por que tá rolando essa tentativa? Porque o Irã é outro país, fechou um acordo com a Rússia, inclusive de transferência de tecnologia, fechou um acordo recente aí com a Venezuela também, um acordo de 20 anos de aumento de troca de intercâmbio comercial e tal. Por quê? Porque são países extremamente sancionados. A União Europeia tentando visitar o Irã, inclusive numa visita oficial no Irã mesmo, em Teherã, mostra, olha, a gente está disposto a, inclusive, tirar as sanções que vocês vêm sofrendo, desde, claro, você debandeie mais para o lado ocidental da força, desde que você também, possivelmente, adote sanções contra a Rússia e por aí vai, né? É uma tentativa, claro, dos países ocidentais. O Irã, que hoje, ele enriquece urânio acima do permitido, tá? Ou seja, ele tem sim capacidade hoje de fazer uma arma nuclear, e a tentativa de voltar para esse acordo é justamente isso. O Irã vai passar a ser vistoriado pela AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, e em troca o Irã
ele não sofre mais com essas sanções econômicas e se aproxima mais dos países ocidentais. Mais ou menos nos mesmos moldes que foi o acordo entre Irã e Estados Unidos, lá em 2015, Obama e Estados Unidos, que o Trump se retirou em 2018, alegando que o Irã não respeitava os limites de enriquecimento de urânio e que ainda armava grupos terroristas, que eram os Houthis, ali na guerra civil do Iêmen, né? O Irã, ele financia realmente os xiitas ali na guerra civil do Iêmen. O Irã, inclusive, que acabou de anunciar planos para construir uma das maiores usinas nucleares da Ásia como um todo, falando que isso vai aumentar a sua soberania energética, enfim, ou seja, o plano radioativo, né, entre aspas, o plano nuclear do Irã, ele está bastante avançado, e embora isso seja uma tentativa do G7 da OTAN agradar o Irã, isso pode trazer consequências negativas, como, por exemplo, uma resposta mais ávida, inclusive mais contundente, de Israel, principalmente. O Bennett renunciou como primeiro-ministro, né? Mas até semana passada, semana retrasada, falava que Israel, se os países ocidentais continuarem agradando o Irã, vai ser obrigado a atacar unilateralmente, sem autorização, porque o Irã representa um risco à existência tanto da Arábia Saudita como de Israel. E aí, o G7 está fazendo certo, né? A OTAN, o G7 estão fazendo certo, a União Europeia, de se aproximar do Irã? O que você pensa? E vai dar certo? Vão conseguir convencer Argentina, África do Sul, Senegal e Índia a adotar sanções contra os russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.